Olá curiosos, sejam bem-vindos novamente ao canal Fatos Famosos. Hoje falaremos da real história do Titanic, contada pelos sobreviventes. Ele era o maior e mais luxuoso navio de todos os tempos. Suas salas imponentes e cabine espaçosa atraíam desde o mais humilde ao mais rico dos passageiros. O RMS Titanic foi aclamado como um barco que jamais afundaria, mas sua viagem inaugural foi subitamente interrompida. Minha mãe teve uma premonição desde o começo, ela sabia que tinha algo a temer. Isso aconteceu no início de uma noite, apenas 4 dias depois de partir. Os passageiros sentiram uma falsa sensação de segurança e, repentinamente, o Titanic colidiu com o iceberg. Logo em seguida, sentimos a pior batida que nenhum ser humano poderia imaginar. Foi terrível. Após cerca de 3 horas dramáticas, o Titanic não teve salvação e afundou nas águas geladas de Terra Nova, junto à costa do Canadá, no Oceano Atlântico. Cerca de 700 passageiros escaparam em botes salva-vidas, mas presenciaram o drama de amigos e parentes que não conseguiram deixar o barco e desapareceram junto com o transatlântico. Os gritos e sons que eu escutei são algo impossível de descrever, foram os ruídos mais pavorosos que já ouvi. Para os sobreviventes do lendário desastre, a noite fatal de 14 de abril de 1912 ficou guardada para sempre na memória. A tragédia é contada pelos sobreviventes. O navio era chamado de Palácio Flutuante, um navio dos sonhos. No dia 10 de abril de 1912, o luxuoso RMS Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York. Ninguém poderia imaginar que sua primeira viagem se transformaria na última. 4 dias depois de partir, o imponente navio afundou nas águas geladas e levou para o fundo do mar 1.500 almas. E com as dramáticas histórias contadas pelos sobreviventes, bem antes disso, o tempo todo. E este é o pior pensamento de Dani em minha mente quando lembro da imagem do navio afundando. Eu vejo como tudo aconteceu. Aqueles que estavam na parte esquerda do navio, que colidiu com o iceberg, foram os que entraram em pânico primeiro. Eles estavam gritando, sim. Eu tenho registrado perfeitamente em minha memória a noite do naufrágio. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem e vejo toda vez que vejo uma foto do Titanic, tenho a impressão de reviver aquele momento. A icônica, vou me esquecer do barulho que a noite fez quando afundou. As pessoas gritavam e tentavam escapar, mas não conseguiram, porque era tarde demais. A agonia foi terrível, momentos terríveis. E até hoje ainda escuto os gritos e pedidos de socorro dos passageiros que pulavam do convés. Quando o bote salva-vidas finalmente tocou a água, não podíamos fazer mais nada para ajudar quem tinha ficado para trás. O naufrágio do Titanic marcou o fim de uma era. Neste trágico momento, a natureza derrotou a tecnologia, e as pessoas passaram a questionar se acreditavam nos tempos modernos. Existia um navio que nunca afundaria. Foi assim que ele foi anunciado. Bem, para dizer que o navio não afundaria, estava se desafiando o poder divino. No início do século XX, os americanos progrediam nas mais variadas tecnologias, e se existia um emblema para o progresso e para a tecnologia, o Titanic representava tudo isso. Mas ele era o maior meio de transporte já construído pelo homem. O RMS Titanic foi construído para ser o navio mais importante de todos os tempos, a última palavra em luxo para os passageiros que cruzavam o Oceano Atlântico. O responsável por esse projeto extravagante foi Bruce Ismay, o diretor da companhia inglesa de navegação chamada White Star Line. No tumultuado estaleiro Harland Wolff, em Belfast, na Irlanda, milhares de operários construíram o que deveria ser o navio dos sonhos. O Titanic era o arranha-céu dos navios, em média, 4 quarteirões de uma cidade, e tinha a altura de um prédio de 11 andares. Com 9 pavimentos feitos de aço, ele custou cerca de 7 milhões de dólares e se transformou na maior obra já realizada pelo homem. O navio era dividido em 16 compartimentos hermeticamente fechados para evitar a entrada de água e tinha 48 botes salva-vidas. Mas,
Como a White Star Line achava que dizem que nunca afundaria, eu acredito que eles pensaram que não seria necessário suporte. A empresa só cumpriu uma determinação de segurança do governo e só colocou os 16 botes a bordo. Tinha maior lote. Os 16 botes do Titanic, junto com os infláveis, podiam transportar menos da metade da tripulação, que era de 2.201 pessoas. Mas esse tipo de preocupação com segurança não fazia parte de um navio que foi projetado para não afundar nunca. Mais do que segurança, o Titanic simbolizava o apogeu de uma fase áurea. Tudo era grandioso, desde a escadaria principal com uma pintura requintada, passando pelos quartos elegantes. As salas de refeições foram feitas para reis e rainhas. Para quem pretendia descansar ou se exercitar, o Titanic tinha 10 cabines com vista para o mar, um salão de ginástica, um exótico banho turco e uma das primeiras piscinas cobertas e aquecidas a vapor. Com todas essas atrações, o romântico navio atraiu passageiros de todas as partes, desde milionários americanos e ingleses até pobres imigrantes europeus que iriam para os Estados Unidos começar uma nova vida. O Titanic tinha uma divisão de classes em 3 categorias, de acordo com os padrões da sociedade de 1912. A primeira classe era destinada aos milionários, a segunda classe à média americana e a terceira classe aos imigrantes. No dia 10 de abril de 1912, em Southampton, na Inglaterra, ricos e pobres embarcaram no luxuoso transatlântico para sua viagem inaugural até Nova York. Entre os passageiros, na segunda classe, estava a garota Andral, de 15 anos. Seu pai emigrava para Seattle, onde pretendia fazer fortuna no ramo da hotelaria. Ela estava ansiosa para a viagem e se encantou com a beleza do navio. Em toda a sua carreira, o Titanic não tinha sofrido nenhum acidente. Talvez por isso, o capitão também acreditava que nada poderia dar errado. Bruce Ismay, o diretor da White Star Line, também estava a bordo para mostrar para todos que o navio era seguro. Apesar disso, alguns passageiros eram supersticiosos e tinham medo da primeira viagem. Mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a acontecer. Minha mãe teve uma premonição e nunca dormiu à noite. Ela passava a noite inteira preocupada. O trabalho dos telegrafistas era muito importante, pois eles tentavam enviar tramas aos passageiros no meio de tanto trabalho. Eles não estavam muito preocupados com os telegramas e outros navios que alertavam sobre o perigo de iceberg na região. O capitão Smith fez de tudo para evitar o acidente. Logo de manhã, quando ficou sabendo das mensagens sobre os icebergs, ele decidiu que hoje também que deveria se afastar 10 milhas ao sul da sua rota original. Ele acreditava que seria possível contornar o iceberg e evitar um choque. Quando a família Simpson desceu para pegar suas roupas de filme, a Columbia e minha mãe saíram da cabine e perguntaram para o marinheiro o que tinha acontecido. Isso porque nós paramos no meio do oceano. E ele respondeu que não tinha acontecido nada demais, que tinha sido apenas um pequeno acidente. O navio seria consertado e a viagem voltaria ao normal em poucos minutos. William teve um mau pressentimento. Antes, o primeiro oficial Murdoch mandou fechar os compartimentos que davam acesso ao porão do navio, mas a água continuava entrando. A família Duff Gordon também estava se preparando para dormir, mas não ia pular mais do que 2 horas. O capitão Smith enfrentava seu pior pesadelo em alto mar. Ele sabia que o transatlântico ia afundar e que só existiam botes salva-vidas para menos da metade dos passageiros. Como não tinha outra solução, mandou a tripulação descobrir os botes. Deve ser difícil para qualquer capitão tomar essa decisão, ainda mais quando se sabe que não existem botes para todos. O que cada um deles que havia cerca de 65 pessoas e você tinha que decidir quem iria no bote e quem ficaria. Acredita-se que o Titanic não afundaria. Nunca antes em campo. Lembro que meu pai foi ao convés para descobrir o que estava acontecendo e recebeu a notícia de que o navio tinha batido no iceberg e que era melhor acordar as crianças e levá-las para a parte superior do Titanic. E foi isso que nós fizemos.
Os passageiros da terceira classe não tinham autorização para ir ao convés. Minha mãe estava com um bebê no colo e uma criança. E por causa disso, eu acho que eles deixaram nossa família subir. Nós entramos no bote e soltaram os morteiros. Mas a luz misteriosa do Californian desapareceu no horizonte e com ela uma das últimas esperanças de salvação também se apagou. A tragédia do Titanic não aconteceu em apenas 10 ou 20 minutos. O placar parecia uma história inacabada. Quando as pessoas lentamente tinham desconfiado que algo de assustador estava acontecendo e que a urgência por socorro não parava de crescer. O tempo estava se esgotando. Apesar dos problemas, os músicos do Titanic levaram os instrumentos. Mas os botes eram de difícil acesso. Eu saí nas escadas. Era ensurdecedor. As pessoas corriam para todos os lados, empurrando uns aos outros. Os passageiros gritavam o tempo todo enquanto passavam apressados pelos corredores e salões. Nós colocamos nossas roupas, filhos. Eu estava ansiosa, provavelmente porque estava longe da minha mãe. Isso não impediu o Titanic de afundar. Mas meu pai me colocou no bote e ainda lembro do momento em que soltaram as cordas, do barulho do pequeno barco batendo na água, das ondas do mar. Foi terrível. As pessoas gritavam, e o ruído do mar foi terrível. Às 2h20 da madrugada, a popa do Titanic desapareceu no meio do mar. Momentaneamente, tudo ficou silencioso. Mas logo em seguida, o som de vozes desesperadas ecoou pela superfície do oceano. Acredito que a maioria das pessoas saltou do navio. Os passageiros pularam momentos antes do naufrágio ou caíram no mar. 45 minutos depois do naufrágio do Titanic, não se escutava mais nenhum grito, o pedido de socorro. Um silêncio assustador cercou os sobreviventes. Provavelmente, eles estavam congelados e não conseguiam mais gritar. Só restava esperar que algum milagre acontecesse. Na maioria dos botes, um oficial do Titanic ou um passageiro estava no comando. Mas no bote número 6, Molly Brown, uma milionária do Colorado, assumiu o controle. Molly Brown tinha um coração muito grande. Algumas pessoas achavam que eu estava procurando por todos os lados. Finalmente, encontrei meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos estavam bem. Depois de recolher os passageiros que estavam nos botes, o Carpathia decidiu retornar ao local do naufrágio para procurar por algum sobrevivente que ainda estivesse nadando. A tripulação encontrou apenas um corpo flutuando. O Carpathia salvou todas as mulheres. Correram para as varandas do navio para procurar pelos maridos. Os outros recordes de Cana e Leblon. Mas a família estava salva. Regressar para casa era um momento difícil para os sobreviventes da tragédia. Alguns tinham perdido a família inteira no desastre. Chegar aos Estados Unidos era mais assustador ainda para as passageiras da terceira classe. Quase todas eram imigrantes, chegando a uma terra desconhecida e não tinham mais ajuda dos maridos que morreram no naufrágio. Para apontar o culpado pelo naufrágio, o capitão Ismay, que morreu no acidente, foi considerado inocente. O diretor da White Star, Bruce Ismay, também foi absolvido, mas teve que enfrentar as acusações da imprensa. Os jornalistas não perdoaram o fato de ele ter escapado do navio enquanto mulheres e crianças ainda estavam a bordo. O comandante do navio Californian também recebeu várias críticas porque não atendeu ao pedido de socorro quando viu os disparos de alerta. Acredita-se que o transatlântico partiu ao meio por alguns segundos. A popa do navio continuou apoiada antes de também desaparecer no meio do oceano. Os cientistas começaram o trabalho de resgate para tentar recuperar o que sobrou do navio, e chegou a se cogitar a hipótese de içar o Titanic. Eu respeito o trabalho dos cientistas, mas espero que eles nunca tirem o Titanic do fundo do mar onde ele está há mais de 100 anos. A história do Titanic é marcada por tragédia e heroísmo, deixando um legado eterno na memória da humanidade.
Não se esqueçam de ativar o sininho e seguir nosso canal. Nos vemos no próximo Fatos Famosos.